Bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Para quem me conhece, eu sou o Dr. Alex Guedes, dentista e professor. Hoje eu estou trazendo de novo ele, Dr. Marlos Loyola. Tudo bem, Marlos? Tudo jóia, Alex? Como é que você está, meu amigo? Sempre um Tudo prazer, né, estar aqui com você e estar trocando experiência contigo e com os seus educadores. Aparelhos autoligáveis. Alex, vamos lá, vamos tentar explicar sobre os famosos aparelhos autoligáveis, né? Os aparelhos autoligáveis são aparelhos que muita gente acha que são novos, né, na ortodontia, que são assim, top, né, no que diz respeito na escala do tratamento ortodôntico. E para a gente que é envolvido com ensino e que é um pouco mais curioso em relação à história da nossa especialidade, percebe que são aparelhos que vêm de 1935, né? O primeiro aparelho autoligado da história começou em 1935. Eles vieram sendo de 1935. Exatamente. E de lá para cá tentaram introduzir eles no mercado, só que tinha um grande problema. O grande diferencial do aparelho autoligado, para quem não conhece, é o seguinte: em vez de se utilizar aquelas famosas borrachinhas coloridas, né, são aparelhos que não utilizam aquelas borrachas, eles têm uma tampa embutida ali. E a gente abre a tampa, põe o fio e fecha a tampa. E existe, né, hoje a gente fala, né, na ortodontia, Alex, depois de várias pesquisas científicas, existe uma mítica, né, de que uma história, como é que eles chamam? Uma história, o conto da carochinha, né, em que esses aparelhos são mais rápidos, né? E eu vou explicar a vocês por que existe essa mítica. Eles realmente são mais rápidos, vou explicar em que quesito. Mas, enfim, de 1980 veio até a década de 80, 70, né? Sem muito sucesso, sem muita aplicação clínica, justamente porque a tampa, que era a grande vedete, quebrava. Não aguentava, os fios eram fios de aço. Então, a gente colocava o fio de aço, a tampa ia, como ela é muito fininha, ela não aguentava a pressão e quebrava. A partir da década de 75, começou a aparecer na odontologia e na ortodontia titânio, que é um material que compõe a liga, né, também dos fios ortodônticos, entre outros elementos da odontologia, né, como o implante, por exemplo, que você trabalha. Esse constituinte, né, esse elemento químico, dá uma flexibilidade no fio ortodôntico. Então, os fios ortodônticos, né, de 75 para cá começaram a ficar mais flexíveis, né, a partir da década de 80, né, ainda mais, e comercialmente viáveis para os ortodontistas. Eram fios mais caros no lançamento, depois foram se tornando mais populares. Enfim, os autoligados começaram a ser reintroduzidos na odontologia. Década de 90, esses fios de titânio ficaram mais sensíveis à temperatura da boca. E os efeitos desse fio se mostraram, né, ser menos agressivo, Alex, para a estrutura de periodonto, de raiz de dente e de tudo mais. Conferindo, às vezes, alguns tratamentos, assim, uma solução de determinados problemas, como pequenos apinhamentos, até um pouco mais previsíveis. Determinados casos, não são para todos também, né? Não. Casos bem pontuais. Aí, o que é que ocorreu? Existe um apelo de marketing muito envolvido com isso, em que, né, uma empresa X tinha o autoligado à patente e patenteou um desses fios termoativados. E então ficou muito meio que casado a venda dos brackets com esses fios. É uma patente longa, eu não sei se foram 20 anos. Mas enfim, então os autoligados estouraram. E várias pesquisas, consequentemente, começaram a aparecer. E uma das primeiras pesquisas, Alex, foi o quê? A pessoa, né, uma equipe comparando o tempo do ortodontista atender o paciente. Então, Alex, você vai usar as 3 formas de trocar, fazer a manutenção, né, a consulta do paciente. O que é a manutenção do paciente? Você tirar o fio e colocar. E as coisas que amarram. Então, inicialmente, para a gente prender o fio, né, no aparelho, no bracket, a gente usava fio e amarrilho, um fio de aço bem fininho. Tinha que botar esse fio dente a dente. Depois as borrachinhas coloridas. E depois eles compararam a tampinha. Então o que é que eles viram? Que o tempo que o ortodontista gasta para abrir a tampinha, tirar o fio e colocar é bem menor do que o tempo de botar a borrachinha. Que é bem menor do que o tempo de botar os amarrilhos. Então, pra você ter ideia, o tempo da tampinha, né, de abrir e fechar a tampinha, era em torno de 1 minuto. O tempo de botar amarrilho em todos os dentes da boca, né, tirar e colocar, eram 11 minutos. Então ficou a mítica, ó, o aparelho autoligado é mais rápido, mas não é mais rápido no tratamento, é mais rápido no atendimento.
E, enfim, e se aproveitaram, né? A gente sabe que determinados marketing são muito agressivos e isso ficou no inconsciente, inicialmente de alguns profissionais e depois da própria população. Hoje a gente tem informação distribuída na internet, mas os autoligados, para a gente tentar encerrar o conhecimento, são aparelhos, são brackets, né? Funcionam como qualquer outro. A vantagem é que o tempo da cadeira, o tempo que o paciente é atendido no consultório pelo profissional é um pouco menor. E a outra vantagem, que também que as pesquisas mostram, é o quê? É que, né, a segunda grande vantagem do aparelho autoligado, Alex, que é também pesquisa científica, é o seguinte: a gente não precisa usar borrachinha. Então, às vezes o paciente ele se atrasou, né, numa consulta, teve um contratempo com a viagem, aquela borrachinha, o ideal é que a gente troque ela todo mês. Você, como periodontista, sabe que se demora muito, aquela borracha é uma esponja, né, fica com placa bacteriana. Então, ele permite, às vezes, que o paciente falte uma consulta, não fica assim, a perder de vista, né? Mas se tiver um contratempo, ele não acumula tanta placa bacteriana naquele momento. Então, assim, consequentemente, a vantagem é que ele permite um espaçamento entre algumas consultas quando ocorrer algumas eventualidades. Fora isso, não existe outras vantagens que pesquisas científicas, né, mostram. Já compararam, né? Tempo, conforto, desconforto, a gente não tem, pelo menos estatisticamente, nada que comprove a superioridade de um sobre o outro. Perfeito. E não é todo caso que resolve. Alex, e tem casos que a gente precisa da borrachinha, precisa do amarrilho, se é um dente muito virado, se é um caso, às vezes, de extrações de dente, às vezes a gente precisa de mais controle, né, de inclinação desse dente. Não quero dizer que o autoligado não funciona. Funciona, mas às vezes funciona até um pouco mais lento do que o convencional, porque existe uma folga do fio lá dentro, entendeu? Então a gente tem que ir complementando essas dobras no fio para conseguir ter o efeito esperado. Então, é um aparelho. Eu costumo falar que, o grande diferencial, sim, são os fios. Esses fios termativados realmente, mas funcionam bem no aparelho convencional também. Marlos, muito obrigado pela sua atenção. Respondeu muito bem as dúvidas dos pacientes. Qualquer dúvida que você tenha, vou deixar aqui na descrição o contato do Dr. Marlos e do consultório dele. Obrigado, Marlos. Pô, Alex, é sempre um prazer participar. Parabéns pela iniciativa, né, de ajudar as pessoas que estão procurando informação a achar essas informações dentro do seu canal. Parabéns e sucesso para você. Obrigado. Espero que você tenha gostado. Tchau, tchau.